Fiz essa apresentação é o seguinte: conceitos bíblicos aplicados ao contexto creditício, financeiro, empregatício e religioso. Primeiro, vou falar com os irmãos algumas vivências que eu tive, algumas experiências em relação ao atendimento de clientes no banco. A primeira coisa é o que acontece. Muitas pessoas chegam no banco, sentam na sua mesa e quer que você faça milagres. Acredite, nem Deus quer que eu faça milagre no banco. Ele não me permite isso. Mas tem um motivo. Cada um colhe aquilo que planta. Isso está escrito. Então o que acontece? É instituição financeira ou instituição assistencial? Eu quero lembrá-los que um banco público, economia mista, ou mesmo banco privado, nenhum deles vai trabalhar como instituição assistencial para vocês. Eles vão ter alguma prestação de serviço assistencial, sim, tá? Eles distribuem cartões de benefícios, você consegue sacar alguma coisa lá em relação ao benefício, por exemplo, uma renda cidadã, alguma coisa assim, mas eles não estão lá para dar dinheiro para vocês, certo? Eles estão lá para emprestar, o que é um serviço e eles cobram por isso. Mas vamos lá. E aí? Quem pode ter crédito? Tem uma perguntinha aqui. Quem vai na 1? Levanta a mão. Se alguém quiser levantar a mão. Quem precisa? Ou a segunda opção? Quem pode pagar? E agora? Quem pode ter crédito, gente? Se eu chegar no banco e perguntar, quem pode ter um limite lá para eu emprestar? É quem quer, quem precisa ou quem pode pagar, gente? Pode pagar. Quem pode pagar. Não é interessante? Já tive clientes que sentaram na minha mesa e falaram, o banco não me ajuda. Eu vou chegar lá com o cliente e falar assim, viu, ele não ajuda? Não, ele não ajuda mesmo. Ele pode ajudar. Ele é realmente um parceiro de negócios para você. Mas tem um problema. Você precisa provar para ele que você pode pagar. Que ele não empresta para quem não pode pagar. Isso vocês precisam ter noção. Vamos lá. Então, agora tem uma coisa que eu vou falar com vocês. Valor. Valor é uma coisa bem diferente de preço, gente. Eu acho que vocês conhecem minha esposa, vocês percebem, por exemplo, no serviço dela, que ela trabalha com doces, etc. O doce dela não é o mais barato, né? Eu vou avisando para vocês. Não é. Mas eles têm uma coisa. Tem qualidade. Tem valor. Certo? Então o que acontece? Valor, gente, não é o preço que você paga, mas aquilo que vale. Então se você for olhar bem, o que acontece? Quanto você vale para o seu banco? Para você ter uma certeza disso, você pense no seguinte, quanto que o seu banco lucraria sem você? Entendeu? Se você não fosse cliente dele, você como cliente, você dá lucro ou prejuízo? Aí você fala, não, eu sempre dou lucro. Tem certeza, gente? Vocês não imaginam, na verdade, o que tem por trás. Mas muitas vezes vocês dão prejuízos para o banco. E por isso não vale a pena eles terem vocês como cliente. Mas eu vou explicar isso para vocês ainda. Mas agora tem mais. Quanto você vale para o seu trabalho, gente? Pensa bem. Pense num funcionário que entra na sua empresa. Beleza, o funcionário entra na sua empresa, ele não trabalha direito, ele faz, vamos supor que você produza algumas peças, por exemplo, metalúrgica, alguma coisa assim. E aí o que acontece? No tempo do horário do trabalho dele, em vez de ele fazer peças bem feitas, ele vai lá e faz peças tudo estragadas. O que acontece? A empresa não pode utilizar aquelas peças para vender, então ela na verdade perdeu, só que ela perdeu aquele material também muitas vezes. Então não é um empregado que deu lucro, é um empregado que deu o quê? Prejuízo. Então infelizmente, nem sempre você dá lucro para o seu trabalho, nem sempre você tem valor. Olha que triste isso. E vou falar mais, de repente você é um funcionário produtivo, você chega lá e produz, você faz muito, só que o que acontece? Você produz e você fala mal da sua empresa para os seus colegas de trabalho. E sabe o que você faz? A sua produção de 100 mil peças faz com que os demais funcionários, pelo seu jeito que você fala com eles mal da sua empresa, desanime eles e eles deixem de produzir 200 mil peças. Foi lucro ou prejuízo? Por causa da sua fala, da sua língua. Prejuízo. E agora? Porque as 100 mil peças que você produziu não vai cobrir as 200 mil peças que eles deixaram de produzir porque
você os induziu de forma negativa. Triste isso, né? E aí, quanto você vale na obra de Deus? Agora complicou, gente. Agora a gente chegou para o nosso contexto. Nosso contexto religioso, nosso contexto cristão. Quanto você vale para a obra de Deus? Quais frutos a obra de Deus teria sem você? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês estão aqui na igreja, no mínimo, às vezes vocês têm que tomar um copo de água, não tem às vezes? Pois é, gente. Vocês sabiam que um copo descartável de água tem valor? Tem preço. Tem preço. A igreja paga por isso. E aí você vem e não dá um centavo de dízimo. Ai, que legal. Bacana. Você não dá um centavo de dízimo. Você também não traz copo de casa. E você acha que está dando lucro na obra de Deus. Interessante. É bem bacana isso. Então, agora fora isso. Agora eu vou falar mais, pior ainda. Eu vou chegar lá também, mas vamos já abordar esse assunto. Na obra de Deus, a gente sempre vai ser visto. Não tem jeito. A gente entra, a gente fala que é cristão, ou fala que é crente, pronto, a gente já é perseguido. Perseguido por olhos, perseguido por visões de outros, de tanto irmãos aqui dentro, quanto fora. Então a gente se torna uma luz do mundo, teoricamente. Teoricamente deveríamos ser luz ou sol da terra. Mas, às vezes, nem tanto. Mas a nossa imagem é vista por aí. Nossa imagem é vista e, infelizmente, às vezes não para bem, para mal. Porque as pessoas nos julgam. Elas falam, você é crente e você faz isso. Você é crente e você é assim. Você é crente e você se veste assim. E as pessoas fazem mais. Elas falam, se for para eu ser crente como você, eu nunca vou ser. E por causa de você e do seu comportamento, aquele irmão, infelizmente, não tem salvação para a alma dele. Aqui tem alguns temas, alguns detalhes. Isso aqui é um pouco técnico, mas assim, deixa eu só passar meio por cima para vocês entenderem alguns detalhes. Quanto você vale para o seu banco? Vou voltar ao estudo na parte de finanças. Banco, o que acontece, gente? É o seguinte, aquele primeiro termo, a primeira coisinha que eu coloquei ali, que é PCLD, se chama Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. Olha que interessante o nome. Liquidação duvidosa. Resumindo, os bancos são obrigados a manter um valor guardado quando eles te emprestam dinheiro, já avisando o fato de que você pode não pagá-los. Olha que legal isso. Aí você fala que beleza, então eu posso não pagar. Não, peraí, calma, gente. Mas vamos lá. O que acontece? Vamos lembrar um primeiro fator, assim, de cara. O que é um banco, gente? Uma empresa qualquer como qualquer outra. Não importa. É uma empresa, certo? E o que é uma empresa, gente? É uma pessoa. A gente chama de pessoa jurídica, mas é uma pessoa e tem pessoas físicas por trás. Tem pessoas como vocês por trás daquela empresa, sobrevivendo dela, tendo o emprego dela, recebendo o dinheiro dela, certo? A partir do momento que você não paga uma empresa, não paga um empresário, não paga um microempresário, não paga uma pessoa física, alguém que trabalha para você na sua casa, você deixa de pagar ele. Sabe o que você está fazendo? Já ouviu falar em amor ao próximo? Só para saber. Não, amor ao próximo, gente. Mas ele é rico, ele não precisa. Ah, tá. E as pessoas que dependem dele também não precisam? E aí? Precisar ou não, o caráter de quem? É deles ou é seu caráter? Quem que vai deixar de pagar? É você? O caráter de quem, gente? E aí? Quem que tem a obrigação perante Deus de cumprir as suas palavras? De falar o sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Vamos lá. E aí o que acontece, né? Voltando aqui, o que acontece, gente, é o seguinte. O PCLD, então, ele emprestou um valor para você. Você nunca fez nada com aquele banco. Chegou lá, fez análise de crédito, que tem um custo, tá? Ele paga lá para a CPC, se ela fazer consulta no seu nome, etc. Já pagou alguma coisa por isso. Aí ele abre sua continha e gasta para executar no cartão, mandar o cartão para sua casa, paga o correio para levar até a sua casa o cartão. Ele paga aqueles contratos lá que você assina, ele imprime aquilo tudo em papel, tem custo. Aí a caneta que você assina lá o contrato também é dele, muitas vezes você não leva a sua. Então é o seguinte, ele teve um custo com isso, né? Perfeito. Daí o que acontece? Beleza, ele fez empréstimo.
Aí, a partir do momento que ele fez o empréstimo, ele já tem que manter um percentual, não lembro agora para dizer para vocês, mas ele tem que manter um percentual separado. Ele tem um dinheiro dele que ele não pode usar, não pode aplicar, não pode fazer nada com aquele dinheiro, porque tem que deixar guardado, separado, para caso você não pague. Que legal, né? Então, quer dizer que você deu um prejuízo para ele, porque PCLD é calculada como prejuízo. É um dinheiro que não pode ser usado, então é prejuízo. E aí o que acontece? Tem o custo, como eu falei, para confecção de cartão, custo com cobrança. Você deixou de pagar e tem que mandar aquela cartinha no seu correio. Ou ele tem que pagar funcionário para te ligar. Fala, viu? Está devendo. E aí? O funcionário, aquele tempo que o funcionário liga para falar para você que você está devendo, ele podia estar ligando para outro e falar, viu? Está precisando de alguma assessoria aí? Está precisando de um crédito, alguma coisa assim? Não, mas o tempo dele está sendo usado para quê? Para cobrar você. Aí vem o custos judiciais, gente. É o seguinte, você deixa de pagar um banco, o que acontece? Vou explicar para vocês, isso é importante que vocês saibam. O banco, se ele quisesse, especificamente, se ele quisesse entrar na justiça por qualquer valor que você devesse para ele poderia. Se você não contrato, você deve e ele tem direito. E aí você fala, mas eu não declarei bens perante o banco. Não falei que eu tinha bens. Ah, tá. Banco ou pessoa física, não importa para quem você deva, perante o juiz, ele simplesmente pode ir lá, abrir um processo, ou seja, uma pessoa física te deve, você vai lá, faz um processo contra ela, um processo civil, e alega, fala perante o juiz que a pessoa te deve, e pronto. O que acontece? A pessoa tem que te pagar. A pessoa fala, não, mas eu não tenho condições de pagar. Daí o juiz olha lá e vai lá ver o seguinte, a pessoa tem bens. Ele vai falar, então faz o seguinte, vende seus bens e paga. É simples assim. Banco é mais uma pessoa, gente. Ser físico jurídica não importa, ela também pode te processar e também pode pedir para verificar se você tem bens, bloquear seus bens, fazer alguma coisa para pedir. Só que normalmente isso é um processo um pouco mais complexo. Então, o que é mais comum? Quando você faz um empréstimo e você já no contrato, independente de você declarar ou não os bens com o banco, você fala para eles assim, ó, eu dou o bem X em garantia. Então aí você assina dizendo que dá aquele bem em garantia. Se torna um bem executável em garantia. Já é um processo bem mais simplificado nesse caso, que o que acontece, o bem não foi pago, o juiz pode ser executado de forma direta, se for alienação fiduciária, não precisa nem de juiz, basta o cartório. Então o banco entra em contato com o cartório, faz a alienação, vai lá buscar o bem lá e pronto. Beleza. Ok, aí, então, só para vocês saberem, só que ele tem custas judiciais. O que acontece? Tudo que se entra em justiça tem que pagar o advogado, tem que pagar as custas perante o juiz, etc. Então o que acontece, gente? Tudo isso gera custo. Então lembra lá atrás quando eu falei, vocês não pagaram o banco? Então, vocês não pagaram o banco, então vocês vão dar, vai dar trabalho para ele, vai dar custo para ele também. E aí, eu vou lembrar outro detalhe para vocês. Está acontecendo muito hoje em dia de bancos fecharem suas portas, perante principalmente cidades pequenas. Certo? Bancos presenciais fecharem suas portas perante cidades pequenas, etc. O que isso acontece com a economia, pessoal? Se vocês não souberem o quanto isso abala as pessoas, você simplesmente não vai ter uma noção do como será. Mas é o seguinte, por exemplo, fechei um banco. Ok. Fechou o banco por quê, gente? Porque estava falindo? Não, porque não compensou financeiramente. Ele entendeu que o custo que ele tem para manter uma agência aberta, pagar segurança, pagar tudo, para ter lá, não estava valendo a pena com o retorno que as pessoas, eles davam para ele. Então, que os clientes davam. Fecharam o banco, o que acontece? Fechou, gente. O que exatamente acontece com o local? Muitas pessoas, hoje em dia ainda, utilizam muito dinheiro físico, dinheiro de papel. E eles fazem o quê? Por exemplo, um senhor de idade vai lá para uma outra cidade sacar o seu dinheiro, onde tem um banco. Só que quando ele vai lá sacar o seu dinheiro, ele vai fazer as compras que ele precisa fazer lá. Sabe a sua loja que fica nessa cidade, que o banco fechou? Sabe o seu salão de cabeleireiro, né, irmã Cida? Né, irmã Nara Donizete? E aí? Porque os seus clientes foram sacar dinheiro da outra cidade porque na sua cidade não tem mais banco. Como é que você sobrevive mesmo no seu salão de cabeleireiro depois disso? E o seu? Porque eles já vão lá, eu aproveitei, saquei, vou passar no salão lá e vou cortar o cabelo. Vou chegar aqui de cabelo cortado, vai fazer o que no seu salão? Então vocês entendam também que os bancos é o que funciona a economia local geralmente. Então, eu estou falando muito de banco, gente, não é só porque eu trabalho em banco, mas eu quero lembrar o seguinte, hoje a palestra é sobre os cristãos, finança e empregabilidade. E um detalhe que eu acho que vocês já sabem, mas eu acho que é bom a gente citar,
que um dos maiores problemas de divórcios, certo? Que vem destruindo a nossa igreja, vem destruindo nossos cristãos, é por causa de finanças, certo? Vocês vão perceber, vocês queiram ou não, que o humor da mulher de vocês vai ser sempre melhor quando vocês estiverem bem financeiramente. E vai ser ruim quando vocês estiverem mal. Então, e as mulheres sabem também que os maridos ficam pé da vida também. Desculpem o termo, mas o que acontece? Os maridos, quando estão sem emprego, estão sem fonte de renda, eles começam a ficar cada vez mais estressados. Sinceramente, gente, a gente precisa de joelho e oração, mas a fé sem as obras também nada vale. Então a gente precisa estar ciente de como cristãos que o nosso comportamento tem tudo a ver. E a gente precisa disso. Aí eu venho falar também do seu trabalho, porque é o seguinte, não é só finanças, não é só parceiro de negócios como as instituições financeiras, mas nós temos também a questão trabalhista, muita gente desempregada. Dentro das igrejas, muita gente desempregada. E é mais uma outra coisa que eu já acabei de citar, que é essa questão. Os desempregados começam a ter brigas, começam a ter mau humor dentro de casa e aí complica tudo. Então o que acontece? Quanto você vale para o seu trabalho? Vamos lá. Aquela história que eu acabei de contar atrás, falei da questão de produção, incentivo aos colegas, falei disso. Incentivo ao negócio, boca a boca. Boca a boca, gente, é o seguinte, é uma das maiores marketings, melhores marketings hoje em dia. O que eu quero dizer com marketing, gente? É o seguinte, boca a boca, você falar bem de uma empresa para um terceiro é o que mais pode fazer aquele terceiro querer contratar o produto daquela empresa. Então, você como funcionário, o mínimo que você deveria fazer como cristão é falar bem do seu trabalho, para todos. Certo? Então, vendas, fazer mais do que somente o contratado. Vou contar uma coisinha para vocês aqui. CLT, gente, CLT é perfeita, é legal. Consolidação das leis trabalhistas, fala lá. E aí tem a questão fala lá de todos os seus direitos, tudo bonitinho, muito lindo. E aí, o que acontece? CLT é ótimo e ao mesmo tempo é um dos maiores empecilhos na empregabilidade também. Aí eu falo, mas isso é ruim? Gente, é o seguinte, beleza, tudo bem, não é ruim. Mas eu quero que vocês sempre lembrem que fazer mais do que somente o contratado é o que se espera de um cristão. Então é o seguinte, se você foi contratado por 8 horas, você foi contratado por 8 horas. Você não foi contratado para ser escriturário, para ser faxineiro, você foi contratado por 8 horas. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Você está no trabalho, você está lá de repente operando uma máquina. Você está lá fazendo uma operação de máquinas, por exemplo. Você acha que você terminou suas peças e acabou o seu trabalho. Você simplesmente fala, nossa, eu vou ficar meia hora de pernas pro ar. Vou ficar meia hora tomando café. Só que a pergunta é, quando você foi contratado, o seu empregador falou para você, viu? Meia hora você está sendo contratado para tomar café? Vocês lembram de alguma coisa assim? Alguém de vocês foi assim? Não? Não? Olha que interessante. Puxa vida. Então, o que acontece, gente? Vocês foram contratados pela hora de trabalho. E aí eu falo, você deve fazer somente aquilo que você foi contratado pela hora de trabalho? Como qualquer pessoa do mundo, sim. Como cristão, não. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu falei antes. Vocês são vistos. Certo? Vocês como cristão, matando hora no cafezinho, vai trazer quantas pessoas para a igreja? Nenhum. Triste isso, né? Triste isso. E aí, empresa, vamos lá, salário, infraestrutura, custos legais, trabalhista, cobertura de prejuízos. Olha que legal, lembra que eu falei para vocês sobre vocês quebrarem uma peça, ou vocês produzirem peças ruins? Então, gente, a Bíblia fala, uma boa árvore se conhece pelos seus frutos. Então, frutos também no trabalho. Agora pegou, gente. Quanto você vale para a obra de Deus? Agora complicou o negócio aqui. Gente, vamos pensar em lucro financeiro, dinheiro mesmo, para a obra de Deus? Vamos pensar nisso? Tem gente que fala assim, puxa vida, eu odeio
na igreja quando o pastor começa a falar de dinheiro, não sei o quê. Mas vamos pensar assim numa questão racional, somente racional. Vamos pensar aqui, ó. Aí, sem espírito, tá? Sem espírito. Agora é homem puro. Vamos lá, sejam homens. Beleza, vamos lá. O que é? Racional. Obra de Deus. Obra de Deus é o tempo que nós estamos aqui ensinando, transformando pessoas para bem. Certo? Alguém acha que a obra de Deus pode fazer alguma coisa ruim para alguém? Não, né? Mas vamos pensar a grosso modo, né? Estamos aqui transformando pessoas para bem, sempre. Certo? E o que acontece? Você não dá dízimo, você não dá oferta, o seu boca a boca é falar mal do pastor, fala mal da família, fala mal dos outros irmãos. Os seus exemplos é tipo, sai por aí xingando, gritando, jogando lixo na rua, para o lixo entupir o bueiro e depois causar uma enchente e matar aquela viúva que não teve condições de sair da casa a tempo, e depois você fingir que não foi culpa sua e falar que é culpa da prefeitura ou de Deus. Mas tudo bem. Aí, presença dentro da casa de Deus. Gente, pessoas atraem pessoas. Olha que interessante. Quanto mais você falta nos cultos, mais você está desincentivando os seus amigos a comparecer nos cultos. Olha que legal isso. Então, quanto mais você vier, mais você incentiva seus amigos, seus colegas a virem também. De repente, é pela sua presença que você traz eles, e eles estando presentes, eles se salvam. Aí é isso. Frutos reais, novos convertidos. Ou seja, quantas pessoas você pregou a palavra e conseguiu trazer para dentro da obra de Deus? Isso é fruto. Você deu algum fruto? Se não, está na hora de pensar em como fazer isso. Vamos lá. Custo. Infraestrutura, energia elétrica. Olha, gente, é legal. Nós estamos falando no microfone que usa energia elétrica ali, né? Tem luz, iluminação, tem água. Se você for usar o banheiro, você vai dar descarga, não vai funcionar. Os ventiladores, quando está calor, eles ainda funcionam também. Faz barulho, funciona. Segurança, água. Ó, segurança, gente. Você está vendo aquele negocinho ali? É do alarme, tá? Só para vocês saberem. Tem um valor mensal que é pago para que ninguém entre aqui e faça uma festa e vocês cheguem aqui e não tenha nem banco para sentar. E limpeza. Vocês sabiam que a igreja tem limpeza, gente? Quando não tem nenhum de vocês que falem assim, pastor, eu decidi, Deus tocou no meu coração, que eu vou limpar a igreja de graça todos os dias. Pelo menos os dias de culto. Eu vou limpar, tá? Não precisam me dar nada. E eu estou tranquilo, porque financeiramente eu estou bem mesmo, então eu não preciso cobrar também por isso, né? Que é o seguinte também. Nada dei com a sua mão esquerda, com a sua mão direita, com a esquerda possa ver. O que quer dizer isso, gente? Não faça nada que venha se arrepender depois. Então o que acontece? Você faz aquilo que está dentro das suas capacidades, da sua posse, certo? Então, o que acontece? Só que como ninguém faz isso, o que acontece? A igreja paga, custeia alguém para estar limpando a igreja. Caso vocês não saibam, é importante saber também. Então tem esse custo também. Então, demais itens, custos legais, documentos. Vocês têm que lembrar que para abrir esse estabelecimento tem um CNPJ. Esse CNPJ teve um custo para abertura. Outra coisa que vocês devem saber é que a igreja, se aqui for da igreja, ela paga pelo menos o IPTU. Se não for da igreja, ela paga um aluguel. Mas alguma coisa ela paga para estar aqui localizada. Então tem isso também. Tempo dos ensinadores. Isso também existe, pessoal. É o seguinte, tem pastores que, entre aspas, cobram. Podemos dizer que sim, mas tem que lembrar o seguinte, tem pastores que vivem da obra de Deus. Tem pastores que quando chega lá na sede, a sede fala para ele, viu, você vai lá, pronto, vai. Semana que vem você está lá. Eles não olham se a sua esposa, vamos supor que eu seja pastor e que a minha esposa esteja trabalhando aqui. Vou brincar aqui que é eu e a Lilian. Então, eu sou pastor, estou aqui, aí o que acontece, amanhã eles falam para mim, ó, viu, Isaías, você vai lá, ponto, vai. E aí eu, como pastor obediente, vou falar, beleza, estou indo. Só que a minha esposa tem um serviço aqui, tem uma clientela aqui, ou vamos supor que ela estivesse registrada e trabalhando aqui. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai largar o emprego dela e vai comigo. Quer dizer que a igreja não precisa me pagar então, né, para fazer isso.
Só que tem um problema. Quando eu abro a mão para a obra de Deus, eu falo assim: eis-me aqui, Senhor. Aonde tu me enviares, eu irei. Só que a esposa de pastor, ela vai junto. Filho, vai junto. Filho que precisa estudar, precisa ter dinheiro, muitas vezes, para pagar o transporte, para chegar até onde ele tem que ir. Tem custo. Não é de graça, acreditem. Então, vocês acham que a igreja não precisa ter esse valor para pagar o tempo dos ensinadores? Então, tá bom. Não precisa pagar dízimo, não. Não precisa. Não precisa dar dinheiro na obra de Deus. Assim, gente, é o seguinte. Dízimo é uma questão de vontade, em primeiro lugar. Certo? Deus não fala que você vai ser maldito se não der. Mas Ele fala que Ele te abençoa se você der. Certo? Mas Ele abençoa por um motivo. Porque Deus também faz o que para Ele é conveniente. Deus faz a sua vontade. Ele é todo poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. E aqui Ele está. Mas o que acontece? Ele faz o que é conveniente para a obra dele também. Então o que acontece? Se você é uma árvore boa que dá bons frutos, Ele vai te adubar. Entendeu? Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você tenha cada vez mais capacidade de ajudar na obra dele. Agora, o que vai acontecer se você não ajuda? Se você não faz nada? Só dá prejuízo. Essa é complicada. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, isso aqui, gente, esse contexto é exatamente isso. É meio triste, mas é. Tá? Então, o que acontece? Uma árvore que é inútil, que não dá bom fruto, corta-se e joga fora. Então, é isso que é importante, ser útil para a obra de Deus. Alguma coisa devemos fazer. Se a gente simplesmente está aqui, estamos aqui só para esquentar banco, ainda somos úteis. Porque é aquele negócio que eu falei para vocês sobre multidão atrás multidão. Mas se você puder fazer mais, faça. Ser cristão é evitar escândalo. Aí eis a parte que é complicada. E nós somos vistos pelo mundo. Deseja-se, está escrito que vós sois a luz do mundo. Certo? Também está escrito, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós não podemos ser como qualquer um. Nós não podemos ser insípidos, ou seja, não fazer diferença. A gente precisa fazer diferença. E aí o que acontece? Está escrito, e disse aos discípulos, Lucas 17, capítulo 1. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Gente, é impossível. Sempre vai haver escândalo. Não tem jeito. Mas ai daquele por quem vier. Certo? Então esperamos que não sejamos nós. Que não sejamos nós a trazer escândalos para a obra de Deus. Que eles nos olhem e falam, não quero ser cristão como este fulano. E aí, eu coloquei aqui um detalhe embaixo para vocês entenderem o seguinte. Quando nos autoproclamamos cristãos e passamos necessidades financeiras devido ao nosso mau comportamento, estamos escandalizando o Evangelho de Cristo. Gente, essa palavra, ela tem, como se diz, dois gumes que falam. Ela tem dos dois lados, né? Uma espada que tem dois gumes, é isso? Então, gente, ela também está aqui para me fazer compreender um pouco mais e me curar também diante da obra de Deus. Mas olhe bem, necessidades financeiras devido ao nosso mau comportamento. Eu falo, gente, vocês nunca vão passar necessidade financeira? Mentira. Tá? Porque Jó era um servo fiel e temente a Deus. Deus permitiu que ele fosse tentado sim pelo diabo, que o diabo tirasse tudo dele, deixasse ele na miséria. Tá? Isso não foi certo? E o que acontece? Só que ele se manteve. Nós poderíamos também se manter. Ele não fez nada de errado. Então é melhor que nós também não façamos. Então, a partir do momento que nós passamos necessidades financeiras, o primeiro que nós necessitamos é de ação. Ação e fé. Fé sem ação não adianta nada. Agora a pergunta que eu vou falar para vocês. Você está preparado para ser rico ou viver uma vida financeira estável e continuar sendo cristão? Não precisam responder. Eu quero só que vocês perguntem para si mesmo. O motivo dessa pergunta é o seguinte.
é que você já esqueceu de Deus alguma vez? Às vezes, Deus te deu uma bênção. Vamos dizer que seja uma bênção no trabalho. Vamos dizer que você chegou no trabalho e foi promovido. Eu vou falar, nossa, que bênção. Meu trabalho me promoveu. As minhas ações me promoveram. Alguém te deu saúde para isso? Você lembrou de Deus nisso? Se você não lembrou de Deus nem para agradecer pela força, será que você agradeceria depois dando um dízimo, alguma coisa assim? Deus maravilhoso. Você está preparado para não negar a Deus? Olha bem, gente, Provérbios 30. Isso aqui são palavras de Agur, tá? Vocês vão ver algumas referências na própria Bíblia. Provérbios 30. No 8, ele fala: afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantenha do pão da minha porção de costume, para que porventura, olha gente, coloquei em negrito, estando farto, não te negue, e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar. E tome o nome de Deus em vão, que é um pecado lascado, gente. Mas, interessante isso. A referência é Deuteronômio 8, tá? Só para vocês verificarem, ou seja, Provérbios 30 tem uma referência, essa mesma palavra que está escrita tem uma referência em Deuteronômio 8 que tem o mesmo sentido. Ainda está aqui, na verdade. Ó. Então, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvirem outros deuses, e os servires, e inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Então, aquele que ouve outros deuses e os servem, lembrando que, gente, é o seguinte, eu ouvir outros deuses e os servirem, o simples fato de esquecer de Deus e começar a servir o mundo, na Bíblia é referenciado como mamon, servir o mundo. Então dá na mesma, ou seja, esqueceu de Deus, você está servindo a outra. É impossível servir a dois senhores. Comer do seu próprio trabalho, gente. O que é bênção de verdade para o cristão? Bênção de verdade para o cristão é comer do seu próprio trabalho. Certo? Não é ser rico, certo? Mas bênção material de verdade. O cristão é comer do seu próprio trabalho. Eu vou dar vários exemplos para vocês, vários não, mas vamos lá, não tem tanto tempo assim. Mas eu vou já explicar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe uma vida e faça como de praxe. Você trabalhe e estude, porque quem só trabalha está indo para trás. Mas tudo bem, depois eu explico sobre isso. Mas trabalhe e estude, o tempo todo. Então, trabalhou, chega em casa e estudou. Não importa se estudou alguma coisa formal, que tem uma matéria específica. Se você está lá no YouTube, vendo um vídeo que explica alguma coisa, para fazer uma coisa nova, ou para inovar no seu trabalho e ser melhor, é um estudo, gente. Não precisa de caderno, não precisa de diploma, tá? Estudo é estudo em tudo. Tanto que está escrito na Bíblia, examinai tudo e retendes o bem. Tá? Então, como é feliz o que tem o Senhor, quem anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quero lembrá-los, ele fala, temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Quem tem o Senhor tem um comportamento cristão, certo? E se tem um comportamento cristão, ele simplesmente é abençoado pelo seu comportamento. Então, no geral, vai estar andando em seus caminhos e vai ter a felicidade de comer do trabalho das suas mãos. Agora, voltando ao exemplo, o que acontece? A pessoa trabalha a vida toda, estuda a vida toda, e o que acontece? Fica rico. Olha que legal, fiquei rico. E morre. Sabe o que aconteceu? Ele trabalhou, mas ele não comeu o trabalho da mão dele. Quem vai comer é os herdeiros. Justo não fica desamparado. Salmos 37. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ou seja, ele tem regozijo em seu caminho. Certo? Então, o homem bom, ele tem felicidades no seu caminho. Pode ter algumas tristezas? Tem, mas tem felicidade no seu caminho. Então, no geral, ele é feliz.
Ainda que caia, não ficará prostrado. Ou seja, gente, ainda que caia, quer dizer que ele vai cair ainda, ele pode cair. Tá? Não é impossível não, pode cair. Só que ele não ficará prostrado. Ele não vai ficar. Deus vai dar força, ele vai conseguir levantar. Porque ele é um homem bom. Aí o que acontece? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente a mendigar o pão. Eu quero lembrar que algumas pessoas leem errado esse mendigar. Eles falam que mendigar o pão é como se fosse negar o pão com um terceiro, mas não é bem isso, gente. Esse mendigar ele tem um sentido ele vem traduzido do inglês de begging, que quer dizer implorando por, ou seja, não vi a sua descendência implorar por pão, ou seja, ser um mendigo, tá? Quero dizer isso. Então, ele nunca viu um justo desamparado, e ele nunca viu a sua semente, ou seja, seus filhos, sendo mendigos. Aí, gente, é o seguinte, caprichoso. O que é ser caprichoso? Na obra de Deus, precisamos ser caprichosos. Não só na obra de Deus, gente. Na obra, em geral. A tudo que colocares para fazer sua mão, faça de bom grado, faça diligentemente. Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Diligente quer dizer o mesmo que zeloso e caprichoso, tá? Só traduzindo. Mas aí, então o que acontece, gente? O que é ser diligente? Na obra de Deus, ser caprichoso é o mínimo você tentar, por exemplo, melhorar. Eu canto na igreja, vou tentar estudar sobre como cantar, não como fazer melhor. Eu apresento alguma coisa, vou tentar apresentar melhor. Eu dou palestra, eu vou tentar melhorar minha dicção, minha fala, estudar sobre isso, estudar um pouco mais de algum assunto diferenciado para que isso possa me trazer maior conhecimento. E que Deus possa me usar de uma forma um pouco mais, vamos falar assim, eu possa ser mais útil para Deus na obra dele. Certo? Então, viste o homem diligente na sua obra, então isso dentro da igreja. Fora da igreja, gente, no trabalho, o que é ser diligente? O que é ser zeloso, caprichoso? É o mesmo que eu falei antes. Você é contratado para quê? Para fazer mais do que te contrataram e para trabalhar as horas que te contrataram para trabalhar. Certo? Então, o que acontece? É 8 horas? É 8 horas. 30 minutos do café? Beleza, depois você compensa de outra forma, ou que seu trabalho seja tão digno ou bastante para você dizer, eu tomei café, mas eu paguei por ele com o meu serviço. O capricho do meu trabalho nos meus horários, nos meus demais horários. Então, é isso que é importante. Vamos lá. Como eu falei antes, estudar sobre o seu próprio trabalho, estudar além do seu trabalho, executar seu trabalho com amor, sempre tentar fazer mais e melhor e mostrar o lucro do seu trabalho ao seu patrão. Agora, gente, um ensinamento muito importante para todos é o seguinte: qual a melhor forma de pedir aumento para o seu chefe? Certo? Às vezes você está aqui e não está contente. Você tem um trabalho registrado, alguma coisa assim, você sabe que outras pessoas podem ganhar mais que você e você não ganha mais que elas. Vou te falar, gente. Primeiro, você precisa ter coragem. Segundo, você precisa ter valor. Valor para o mercado. O que é valor para o mercado? É o seguinte: se só o seu patrão quer ou quis te contratar, você não tem valor para o mercado. Lamento. Você não tem competitividade. Você é um produto sem competitividade. Certo? Então, o que acontece? Nós somos vendedores. Nós vivemos para ser vendedores. Eu, sinceramente, tenho um pouco de trauma com vendas. Eu tenho um problema com vendas. Mas, depois da minha experiência como bancário, etc., acabei meio que sanando esse problema. Meio que, cada vez eu venho me corrigindo sobre isso, venho me tratando pessoalmente sobre isso. Mas somos vendedores o tempo todo. Somos vendedores dentro e fora da obra de Deus. O que é ser vendedor? É não ter medo de levar nãos. Isso é ser vendedor. Quando você vai pedir um emprego, você vai chegar lá, o entrevistador, você tem que falar com ele sem medo de levar não. E se você levar não, não acabou o mundo. Olha que legal, o mundo continua. Não é bacana isso? Você está vivo ainda, tem outra chance.
com ele mesmo, ou com outro. Irmão, o não, a gente já tem. Agora vamos viver o sim. Exatamente. E uma coisa bem legal nisso, que o irmão citou, olha só que interessante. Se você, hipoteticamente, vamos falar de um produto básico, por exemplo, vamos falar, não adianta, ela em reta ali é mais fácil. Brigadeiro. Então, brigadeiro, gente, é o seguinte, brigadeiro, se ela sair com um potinho de brigadeiro e rodar o Brasil inteiro, gente, vocês acham que ela termina de vender o potinho de brigadeiro dela? De algum jeito, né? Então, vamos pensar mais, não dela, pegar um brigadeirinho meio xoxinho, tá? Meio xoxinho, não, pensa num xoxinho, tá? Então, não, mas pensa bem, um brigadeiro xoxinho, o que acontece? Sai por aí. Gente, se vocês verem o que se vende por aí, vende. Então, se ela estiver no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, com um brigadeiro, se fosse xoxo, por exemplo, dependendo da pessoa, ela venderia. Dependendo do local, ela venderia. Só que eu quero que vocês levem para a realidade, tanto dentro da obra de Deus, quanto na parte do trabalho, do seu trabalho especificamente, na parte de emprego, tá? E também, se você for pensar bem, quanto você vale para a sua instituição financeira também, tá? Porque é o seguinte, se eles não estão te pagando o atendimento que você precisa, de repente a outra também pague por isso. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, nós temos medo de levar não, certo? Nós temos medo de levar não e temos uma preguiça muito grande, às vezes, do novo, sabe? Nós temos preguiça do novo. Então, o que acontece? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar na parte de trabalho. Você está lá no seu trabalho e você tem medo de sair de lá. Você se sente confortável, para você está bom lá. Só que o que acontece? Você não entrega mais currículo, você não trabalha mais a sua postura profissional, você não se vende mais no mercado. Sabe o que você é? Mais um. Sabe o que vai acontecer com você? Quando quiserem te mandar embora, vão te mandar embora. Só que você vai ficar quase, pelo menos, na média, hoje em dia, 6 meses desempregado. Você vai receber seguro-desemprego não porque você quer, porque você não tem outra opção. Porque você não consegue se recolocar no trabalho a tempo. Certo? Ou o que te oferecem é bem abaixo daquilo que você, no seu pensamento, você merece. Certo? Esse é o problema. E aí o que acontece? Tudo isso porque você tem medo de levar não. Agora, para você ter um valor de mercado, você precisa ofertar o seu produto. Só que para você ofertar o seu produto, como eu falei para vocês, se sair no Brasil todo e oferecer para todo mundo, será que vende? A mesma ideia eu vou dar para vocês o seguinte, o seu trabalho, se você ofertar ele para o Brasil todo, será que vende? Certo? Só que nós precisamos de uma definição. Qual é o seu trabalho? O que você tem para oferecer? Para o mercado, vamos começar aí. Para o emprego, para a empresa, para alguém, o que você tem a oferecer? Qual é o seu produto? Que eu vou falar para vocês, ou vocês têm um produto ou vocês têm um serviço, muitas vezes, certo? Então, no que você é bom? Você não é bom em nada? Mas espera aí, você não é bom em nada por quê? Porque alguma coisa você precisa ser bom, certo? Você precisa ter um trabalho de qualidade. Ah, sei lá, eu sou um servente de pedreiro, mas você é um bom servente de pedreiro? Ou você é um servente de pedreiro ralezinho, aquele que tipo, vai lá, faz uma massinha ali, mal misturada, leva lá pro pedreiro a massa, metade de areia, metade de massa, não está nem misturada direito, bate lá, o negócio nem segura direito. É isso que você é? Um servente de pedreiro desse jeito? E aí você faz a massa, larga lá e vai fazer o quê? Vai lá tomar uma água, ficar bem de boa, tomar um cafezinho, esperar o pedreiro gritar você e falar, viu? Massa mole. Então, e você sabe o que acontece com a massa mal misturada? O servente faz a massa mole, demais muita água, ela muita água, vai deixar mole. Daí ele faz a massa, daí ele não mexe mais com a massa, daí a massa seca e também não arruma, ele leva seco. Caprichoso, né?
Servente caprichoso esse, né? Agora a pergunta, se você é não convertido, e ele é seu servente, e quer pregar para você a palavra de Deus, o que você faz? Ele é um exemplo como cristão? Viu como a gente é visto, gente? A gente é visto. E não é só no conceito religioso. A gente é visto em tudo quanto é lugar. Tudo que a gente faz é visto. Não somente por Deus nos nossos aposentos de forma privada, mas a gente é visto pelos demais. Então tudo que nós fazemos é visto. E isso é um exemplo. Isso é um exemplo para a gente visualizar. O servente é bom. Ele faz o quê? Sabe o que é servente bom, gente? Servente bom é aquele que não se contenta. Aquele que não se contenta com não. Esse servente bom, eu estou falando de servente, mas gente, um empregado bom é aquele que não se contenta com não. Só que não um não do chefe. Tá? Não é bem assim. Ele não se contenta com um não do mundo. Ele simplesmente fala assim, nossa, estou cansado, estou acabado, não consigo lhe falar não. Mas eu não me contento com isso. Não é a minha fraqueza que vai fazer isso. O que ele faz? Ele mexeu a massa não está boa o bastante. Ele está cansado, mas ele vai falar, não, eu não aceito coisa mal feita. Porque na Bíblia está escrito, se eu posso falar sim, sim, não, não. Isso aqui para mim não é um sim. Isso não está legal. Tem que ser caprichoso? Tem. Na obra de Deus. Tem que ser zeloso. Com toda a sua obra, toda a obra que for proposta para fazer, faça com zelo. Está escrito isso. Não lembro exatamente se está dessa forma, mas está escrito nesse contexto, exatamente com esse significado. Então, o que é posto para fazer, faça com zelo. Isso não foi feito com zelo. Essa massa não está boa. Eu estou cansado? Estou. Só que eu sou pago pelas 8 horas de trabalho. E não deu as 8 ainda. Estou cansado? Mas ainda falta 2 horas. Então, eu tenho que aguentar essas outras 2 horas. Vou mexer essa massa direito. Vou levar lá. Levou lá e ainda vai ficar lá de olho. Porque a hora que ele vê que a massa está acabando, ele não vai esperar o pedreiro falar para ele voltar lá e pegar uma nova coisa de massa. E voltar e levar de volta. Esse é o funcionário bom. Esse é o funcionário bom, gente. Não é só servente de pedreiro. Quero lembrar os jovens que estão aqui que não é um trabalho específico. É qualquer trabalho. Você é pago pelas horas que você é pago. Se o seu contrato prevê 6 horas, é 6 horas. Se prevê 8 horas, é 8 horas. Se o estágio prevê 4 horas, é 4 horas. Aquelas 4 horas precisam ser as melhores 4 horas da sua vida. Para você mostrar para o seu empregador que você tem valor. E não é ele, muitas vezes, que vai estar te vendo. Às vezes é o seu cliente que vai estar te vendo. O cliente vai ser atendido por você e vai falar, nossa, que atendimento. Você não quer trabalhar na minha empresa e eu te pago tanto? Aí você fala, não, mas eu atendo só cliente pobre, cliente que nem aquelas coisas. O que acontece? Cliente que às vezes trabalha numa outra empresa e a qual o chefe dele fala para ele, viu, você não tem alguém para me indicar? Ele fala, olha, desempregado não, mas eu conheço um rapaz lá num lugar que atende a gente, ele está nem aí se a gente é pobre ou rico, ele atende muito bem e, sinceramente, o melhor empregado que eu imagino que existe na vida. Eu vou te indicar ele. Então, aquela pessoa que nem é a pessoa de posse, a pessoa que às vezes a gente pode ser que você tenha algum preconceito e acha que só pessoas ricas possam te trazer algum tipo de benefício na vida, que possa te levar a alguma coisa. Só que está escrito na Bíblia, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Só que você não sabe aonde esse pão vai, para onde ele vai o pão, certo? Então é o seguinte, você não sabe, você pode lançar semente em muitas terras, só que ela não vai nascer em todas, muitas vezes. Às vezes na areia ela vai secar, ela não vai nascer, às vezes, só que sempre vai ter aquela terra boa que ela vai nascer. Só que se você não lançar semente, se você não fazer o bem, não fazer o que é certo, às vezes nessa oportunidade você não vai estar lá, não vai ter fruto. Lamentável por isso. Então, isso que eu queria mostrar, deixa eu ver. A gente tem um outro detalhe aqui, gente. Não murmurar, não contender. Fazei todas as coisas sem murmuração. Gente, está escrito na Bíblia. Ai, que dureza. Então, Filipenses 2, versículo 14. Fazei todas as coisas. Olha, todas, todas. Ah, não, mas não é só tal coisa. Lá na obra de Deus, não, fazei todas. Todas as coisas sem murmurações e contendas. Puxa vida.
Podia estar escrito parcial, né? Tipo, fazer as coisas da obra de Deus, tem comemorações em contenda, sei lá, alguma coisa assim, não vai estar escrito todas, não tem jeito. Aí, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Gente, o que significa a palavra inculpáveis? E agora? Sem culpa. Ou seja, que as pessoas te olhem e falem, aquele lá é luz do mundo. Não há culpa dele. Não tem como culpar ele. Não tem como falar que ele não é um bom cristão. Sei lá. Inculpáveis. No meio do que, gente? No meio de uma geração corrompida e perversa. Esse mundo está corrompido e perverso. Por isso que está escrito também, vós sois a luz do mundo. Por que vós sois a luz do mundo? Porque senão vocês não iriam ser enxergados. Se o mundo fosse luz, vocês não seriam luz no mundo. Vocês só seriam mais um. Só que aqui está escrito, vós sois... aqui não, mas está escrito, vós sois a luz do mundo. Por quê? Para que você brilhe entre as demais trevas. E que você possa iluminar as trevas daqueles que estão em seu caminho. E não que você seja mais uma treva no meio delas. Uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Então esse é o nosso propósito. Se você algum dia chegou aqui na igreja e falou assim, meu Deus, qual que é o meu propósito? Para que eu vivo? Para que eu sou cristão? O seu propósito vai estar escrito aqui, ó. Tá? Esse é o seu propósito. Que vocês resplandeçam como astros no mundo. Certo? Então, agora tem um problema. Falar menos, fazer mais. Está escrito isso, gente? Está escrito isso? De uma outra forma, mas está. Olhe bem. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Mas ficar sem palavras, ficar só em palavras, leva o quê? Pobreza. Então, gente, às vezes a gente fala, eu tenho uma meta, eu tenho uma ideia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Agora a pergunta é, você falou ou você fez? Talvez seja melhor não falar, só fazer. Mas agora, você falar e não fazer, cadê o propósito disso? Então, quanto você falar, só falar, você vai levar à pobreza. Então, você precisa fazer o que, gente? Trabalhar. Em todo trabalho há proveito, desde que você esteja trabalhando. Então, e um detalhe é o seguinte, Tiago 2. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também, aquilo que já falei, estou citando toda hora e vou falar de novo, a fé sem as obras é morta. Tá? Isso é importante para todo mundo lembrar. A fé sem as obras é morta. Senhor Deus, me dá um emprego. Daí ele olha para você e fala, filho, para quantos você entregou o currículo hoje? Filho, para quantos você mostrou que o seu trabalho vale alguma coisa hoje? Filho, o quanto você estudou para melhorar a sua capacidade e o seu valor para o trabalho hoje? Quando começar? Hoje. Você só tem o hoje. Você não tem o amanhã. Eu não lembro se eu citei esse trecho, acho que eu não citei esse trecho bíblico, mas está escrito, basta a cada dia o seu mal. Não nos preocupeis com que a vez vai beber, amanhã, etc, etc. Então amanhã você não tem, só tem o hoje. Basta a cada dia o seu mal. Se tem o mal, é hoje. Tá? O bem também. Mas é hoje. Então, você não tem outro dia. E aí você fala, quando que eu devo começar a estudar para melhorar a minha situação? Hoje. Quando que eu devo começar a trabalhar para melhorar a minha situação? Hoje. Você fala, eu não vou trabalhar nesse horário. Não, trabalhar talvez não, mas planejar um trabalho diferente para amanhã é hoje. E planejamento também é parte do seu trabalho. Então, se você está se planejando para melhorar o seu porte, a sua condição, o seu valor para o mercado, você vai melhorar esse valor para o mercado quando? Hoje.
o fato de vocês estarem aqui hoje, que Deus permitiu que vocês estivessem aqui e ouvindo essas palavras, já é um esforço que vocês fizeram e vocês são recompensados por isso quando? Hoje, certo? Só que aquilo que é ouvido e não é praticado, como está escrito, aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como casa edificada na areia, é isso? Então não vai funcionar, gente. Vai dar errado. Então quer que dê certo? Ouvir, praticar. Ação, ação, ação. Reputação. Olha o cristão aí, agora complicou. Também, 1 Timóteo 3, 7. Aqui, gente, o contexto fala um pouco do obreiro na obra de Deus. Mas eu quero lembrá-los que todos somos obreiros, de certa forma, para bem ou para mal. Como eu falei para vocês, a partir do momento que nós nos autoproclamamos cristãos, somos vistos e somos obreiros, queira ou não. Sentado no banco da igreja e fazendo mais nada além disso, ou fazendo alguma coisa na obra que você imagina que vai melhorar a obra, você continua sendo obreiro. E aí, nesse caso, só para vocês terem uma ideia, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, olha o descrédito, nem na cilada do diabo. Então, o que é o descrédito, gente? Você tem que ter boa reputação perante os de fora, para que quando você falar alguma coisa, a pessoa não olhe para você e fale, nossa, quem é você que está falando isso? Igual está escrito na Bíblia, acho que alguém foi expulsar o diabo, não sei. Aí eu não lembro direito como é que estava, mas era tipo assim, ele falava assim, acho que Deus de Paulo, alguma coisa assim, Paulo eu conheço, mas quem é você? Deu um coro nele, não lembro exatamente qual era o texto, mas acho que algum de vocês já deve ter lido essa parte aí, mas sempre se deu mal, né? Então o que acontece? Você precisa ter a boa reputação. Paulo, Jesus Cristo, a boa reputação deles, Cristo a tem até hoje. Paulo teve, combateu o bom combate e guardou a fé. E você? Então, os diáconos igualmente devem ser dignos. Homens de palavra. O que é ser homem de palavra, gente? O que é ser homem de palavra? Falar que eu vou para a igreja hoje e não vou? Eu vou para a igreja hoje, viu? Falou para o pastor, pastor, hoje eu estou indo, tá? Pode deixar comigo, eu vou lá, eu prego, eu faço isso. Vamos fazer milagre lá e beleza. Daí o que acontece? Aí chega na hora do culto, o pastor se desespera, fala, viu? Ou teve que faltar, teve que faltar por algum motivo, vamos supor, o pastor teve que resolver alguma coisa, não tem um obreiro lá para cuidar disso, estou tranquilo. E aí o que acontece? O obreiro não aparece. Imprevistos acontecem? Acontecem. Imprevistos acontecem. Só que, para quem tem boa reputação e é homem de palavra, quando o imprevisto acontece, ele lhe avisa. E o que é boa reputação? Boa reputação é aquilo que pensam de você. Só que o que pensam de você? Não tem a gente fala da gente. Não. Boa. Essa foi legal. Não é o que a gente fala da gente. Olha que interessante. Boa reputação não é eu falar que eu sou santo, eu falar que eu sou digno, eu falar que eu sou alguma coisa. Mas é aquilo que alguém, em secreto, quando você não está presente, fala de você com o outro. De repente. Ou aquilo que alguém nem falou, somente pensou sobre você. Fulano não é legal, não. Isso é reputação. Então o que acontece? Vamos falar na obra de Deus. Olha que interessante, gente, como a obra de Deus se reflete lá fora. Como a obra de Deus se reflete no trabalho, se reflete na sua vida financeira, na sua vida, em todo o seu perfil econômico. Vamos falar sobre isso. O que acontece? Você não é obra de palavra, você não cumpre sua palavra perante a igreja e o pastor fica chateado com você porque você não veio no dia que você falou que vinha. Perfeito. Tranquilo isso aí. Só que, de repente, o pastor percebe que você não é um homem de palavra, um obreiro de palavra perante a obra dele. E, às vezes, o pastor pode ser chamado por alguém e falar assim, viu, tem um emprego aqui, você não tem alguém que você acha que é bom para indicar?
Aí o pastor até pensa, fala, nossa, eu podia indicar aquele obreiro, mas daí ele fica pensando, puxa vida, vai que o obreiro fala que vai aparecer no serviço e não aparece, já que ele já é assim. Comportamentos, quem tem algum estudo sobre comportamentos sabe que as pessoas tendem a repetir comportamentos. Comportamento é uma coisa treinada pelo nosso corpo, pela nossa mente, e você tende a repeti-lo. Por isso existe a palavra treino. Aquilo que você treina é aquilo que você repete, certo? E aquilo que você faz com perfeição é aquilo que você repete muito. Então, se você repete um costume de se atrasar para vir para a igreja, você vai continuar repetindo um costume, talvez no trabalho, talvez fora dele. Então, talvez o pastor não vai te indicar você para ser funcionário daquela empresa que tinha. Certo, pessoal? Então, eu vou até esse slide hoje. A gente vai continuar nos domingos que vem. Já deu o horário. Será só passar por